e será se isso tudo vai ser estruturante, né? Será se isso não vai ser apenas pontual? Enfim, isso é um tema que a gente poderia discutir muito tempo. Vamos deixar isso mais para o final, se houver algum questionamento. Eu queria te agradecer mais uma vez, Michele, e sem demorar muito aqui nos comentários, eu vou convidar aqui para a nossa mesa o Dr. George Santoro, secretário de Estado de Alagoas, também, que nos honra aqui com a sua participação, com a sua presença. O George está entrando. Boa noite, George, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Maranhão, obrigado, virtualmente. Seja bem-vindo ao Maranhão. Satisfação participar aqui do Corecon, agradecer o seu convite, do João, e participar de uma mesa com a Célia, minha querida amiga, e com a Michele, companheiros lá de Concefaz. É uma satisfação poder contribuir um pouquinho para o debate que vocês estão promovendo aqui. Parabéns pela organização desse evento. Você e o João estão fazendo um evento que vai trazer muita contribuição para os economistas no dia de hoje. Parabéns a todos os economistas que estão no meio dos economistas, mas hoje também é o dia dos advogados, né? Então temos que parabenizar também os advogados pelo dia de hoje. Obrigado, Jorge. Bem lembrado. Eu ia começar por isso, na tua apresentação, né, por esse tema do Dia do Advogado, te parabenizando, Jorge Santoro. Se me permite, Jorge, eu vou aqui tentar resumir o teu vasto currículo, tua vasta experiência, né, no setor público com esse tema, mas o Jorge é advogado, né, professor, é mestre em administração e contabilidade pela FUCAP Business School, com especialização em economia empresarial, direito do trabalho e previdência pela Universidade Cândido Mendes, e também em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. O George ele atua, pessoal, na gestão fiscal e financeira dos estados e municípios já há 28 anos, né, já exerceu diversos cargos de gestão superior, participa de uma série de conselhos de administração de empresas, de agências de fomento, da Companhia de Águas lá de Alagoas, também de fundações como o RJ Prev, e dentre outros. O Jorge também participou ou participa ainda, né, de conselhos fiscais de empresas também importantes lá em Alagoas, da Fundação de Previdência e também a Autoridade Pública Olímpica, entre outros, que o George também já participou, né? Possui certificações pela KPMG, Banco Mundial, participou de diversos cursos de aperfeiçoamento em instituições multilaterais como o FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Jorge também tem uma coluna no site de notícias cadaminuto.com.br, tá, pessoal? Para quem quiser seguir o tema de accountability. E também possui diversos artigos publicados em periódicos e revistas científicas. Então, Jorge, se eu tiver esquecido de alguma coisa, complemente, mas uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com você, e eu passo a palavra para você nos brindar aí com o seu conhecimento, com a tua experiência, e deixo a palavra franqueada para você. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Vou botar a apresentação aqui, tá? Pessoal, enquanto vai para a tela, queria agradecer a participação e a interação de todos vocês aqui no canal do YouTube, muita gente. Um abraço a todos vocês que estão aqui nos mandando parabéns, agradecendo a apresentação. Um abraço a todos, colegas do GFIM também, aqui do Estado do Maranhão, do governo, os companheiros do Corecon, os estudantes, os economistas. Jorge, contigo, então, passo a palavra. Pessoal, satisfação, como eu falei, eu vi a apresentação inicial da Célia e depois eu vi a apresentação da Michele, e as duas apresentações abordam temas muito interessantes. Primeiro, a Célia fez uma colocação muito importante, que ela falou um pouquinho do federalismo de cooperação, né? Eu acho que esse é um tema muito importante para a organização dos estados e municípios no Brasil, já que o Brasil tem uma situação um pouco diferenciada da maioria dos países, tendo 3 esferas federativas. Dentro desse conceito de federalismo de cooperação, que a Célia abordou muito bem, a gente tem um problema, e qualquer gestor público na área subnacional enfrenta todo dia, e aí a Michele listou diversas alterações legislativas recentes, né? Nem de muito tempo, mudando regras fiscais, mudando conceitos de finanças públicas, mudando
por exemplo, mudando, por exemplo, ou estabelecendo um piso nacional de educação, estabelecendo uma mudança, como está sendo votada agora, nesse momento no Congresso, alterando o imposto de renda e afetando diretamente a distribuição de recursos de FPE e FPM, que teria uma finalidade de equalização fiscal e, no final, não acaba fazendo essa equalização fiscal. E a mudança recente do Fundeb. São alterações heterônomas, ou seja, os estados e municípios, apesar de serem unidades federadas, eles não têm participação em poder de veto dessas alterações. E elas impactam diretamente o dia a dia da gestão fiscal, da gestão tributária desses entes. E aí a gente vê em várias tabelas, né, que a Michele mostrou, o completo descompasso entre a Federação Brasileira. A Michele coloca o estado de Santa Catarina, um estado do sul do Brasil, que tem uma estrutura fiscal em que a arrecadação própria dela é muito superior à arrecadação de transferências. E aí, o que a gente percebe nisso? Isso está lá na origem da nossa organização federativa do ICMS, que era para ser um tributo no destino e acabou não sendo no destino, e com isso acabou concentrando um pouco da renda nos estados do Sul e do Sudeste. Estamos tentando uma proposta de reforma tributária no Congresso que não andou, resolver esse pequeno problema, e a gente não consegue resolver. Mas, no fim, um dos grandes problemas que a Federação Brasileira tem, e que aí não obedece o princípio do federalismo de cooperação, é ter uma renda disponível pública equilibrada entre os diversos entes estatais, entre os estados, entre os municípios. Você tem uma diferença que pode chegar a 5 vezes entre uma renda disponível pública no estado mais pobre entre o estado mais rico, e entre a média, 2, 3 vezes a média. Então, é uma disparidade de condições de alguns estados e municípios implementarem políticas públicas que melhorem a vida dos cidadãos do seu ente federado. E esse problema, assim, abrange diretamente o gestor público da área de fazenda, e como a Célia colocou, o gestor público tem que ter uma responsabilidade para melhorar a vida das pessoas da sua área de atuação e melhorar e promover, de alguma maneira, nas suas ações, o desenvolvimento econômico. E é nesse sentido que, assim, a gente, ao assumir a gestão lá do Estado de Alagoas, em 2015, na área de fiscal, financeira do Estado, na área tributária, a gente se deparou, eu vou tentar cumprir o tema, uma situação muito ruim. O Estado de Alagoas vinha, no período anterior, uma série de déficits primários, a arrecadação era ineficiente, endividamento público beirava 170% da receita corrente líquida, o Estado não conseguia acessar crédito, não pertencia, ele tinha uma classificação de risco D, né? Havia uma insuficiência de pagamento de salário, houve uma grave crise social e econômica no Estado em 97, que aí, na sequência, houve a renegociação da dívida dos estados com a Lei 9496, e uma série de outros problemas que eu não vou listar, mas eu destaco a questão do déficit estrutural encontrado. Isso, vários gestores públicos, municipais e estaduais, ao assumir a sua gestão, eles precisam identificar qual é a situação. Não é olhar o caixa, não é olhar a questão fiscal orçamentária, é olhar a estrutura de receitas e despesas, e a gente fez uma continha bem simples, um gráfico que eu fiz a apresentação logo quando eu entrei, o que é a receita corrente, e somar na despesa corrente as amortizações da dívida, né? E os investimentos próprios. Ou seja, um gestor público deve almejar, pelo menos, aplicar 10% de suas receitas em investimentos. Isso é uma meta que a gente tem que ter, pelo menos 10% conseguir, para a gente manter um mínimo a estrutura física e fiscal de um Estado, né? Ou seja, os equipamentos públicos, estradas, hospitais, que consigam dar conta da prestação de serviço necessária à população. Quando a gente faz isso, quando a gente fez isso em 2015, em janeiro de 2015, a gente identificou aí um descasamento de 800 milhões de reais, que acaba casando
com a somatória de rédios a pagar que a gente encontrava sem disponibilidade de caixa. O Estado, naquele momento, apresentava como a Michelle apresentou há pouco, num dos quadros dela, um índice das despesas de pessoal estourado, com uma relação de dívida muito alta, a renegociação de dívida do Estado teve um momento de queda, mas depois houve um momento, se vocês se lembram, que o governo federal liberou novos endividamentos para os estados e municípios sem o devido cuidado, né? Então, a gente teve um período de 2011 a 2014 que o endividamento público do Estado acabou aumentando, né? E isso acaba se refletindo no início de 2015 com uma grave dificuldade de caixa para fazer frente às necessidades de pagamento do dia a dia, né? E aí a gente tem uma situação de arrecadação naquele momento muito ruim. Alagoas, o que apresentava o pior crescimento de arrecadação, dos piores crescimentos de arrecadação do Nordeste naquele momento, né? E aí só sobrava uma receita que a gente aprende em casa, que a nossa mãe nos ensina, que é para equilibrar a conta, né? Ou seja, aumentar a receita e diminuir despesa. Acho que não tem muito segredo. O segredo é como fazer isso no meio de uma situação econômica desfavorável que o Brasil enfrentou no período de 2015 ali a 2020. Né? Estamos vivendo ainda, nós emendamos com a pandemia. Não é fácil fazer esse movimento, é sempre desgastante politicamente, mas se você não faz esse movimento, a situação ainda fica pior, principalmente em estados pobres, em que a estrutura econômica depende muito do governo para movimentar a economia. Então, a gente seguiu um receituário para reduzir despesas e a principal linha de atuação foi na folha e também no endividamento público, né? Como reduzir o serviço da dívida, como reduzir a folha, né? Medidas que a gente poderia tomar, né? Na Receita, a gente identificou uma série de problemas. A carga tributária de Alagoas é completamente desbalanceada. Produtos supérfluos tinha carga tributária muito menor que produtos básicos de alimentação, por exemplo. Os benefícios fiscais do Estado eram absolutamente desorganizados, não atraíam empresas, eles eram complexos demais e dificultavam muito a fiscalização. Além disso, a estrutura de fiscalização do Estado estava muito desmontada, a situação era muito precária naquele momento do Estado. E aí, a gente criou umas diretrizes que a gente tinha que trabalhar, ou seja, a gente trabalhou uma diretriz que é importante, eu acho, deixo isso como recado, acho até como experiência, né? Que receita extraordinária não pode financiar despesa permanente. Então, a ideia é, qualquer receita extraordinária que a gente conseguisse, e era necessário conseguir receitas extraordinárias, a gente precisava enfrentar uma situação que um Estado pobre enfrenta, ter uma infraestrutura social muito incipiente. O Estado tinha menor relação de leitos públicos de saúde, tinha a menor quantidade de estradas duplicadas do país, tinha uma rede pública de educação muito deteriorada, e aí, se eu fosse listar aqui, eu ia passar a noite inteira listando todos os problemas que o Estado tinha naquele momento, e aí a gente tomou a decisão com o governador, e aí o apoio político é fundamental, sem ele a gente não consegue fazer nada, de que qualquer sobra de caixa, qualquer receita extraordinária deveria ser destinada para investimentos. E aí Jorge, a ideia é... Oi? Desculpa te interromper rapidinho, é só para você passar as telas, que ainda está na primeira tela, só para ir clicando aí. Aqui para mim, cara. Para mim, eu estou passando. Não está aparecendo para a gente, Jorge. Se puder colocar no modo apresentação, acho que vai passando. Então tá, vou tentar ver aqui. Eu vou tentar mudar aqui para ver se a gente consegue passar. Tirar da apresentação, ver se que agora... Ver se foi. Está na tela inicial ainda. Ainda está na tela inicial, é? Isso. Está na capa da tua apresentação. Deixa eu interromper aqui. Vou tentar de novo. Tá bom, tá bem.
Pessoal, enquanto o George volta, mais uma vez agradecer, pedir a todos que desejarem colocarem as suas perguntas, tá? No chat. A gente vai, logo que finalizar aqui a fala do George, a gente vai fazer um momento com eles para perguntas, enfim, colocar alguns questionamentos elencados por vocês. Então, participem. Mais uma vez, eu peço a todos que estão nos assistindo para que curtam as redes sociais do Corecon Maranhão, o @corecon.ma, que deem um like aí na nossa página, né? Ativem aí o sininho para receber as notificações, porque a gente ainda vai ter muito evento, né, para frente. Tá passando? Ainda não, Jorge. A apresentação sumiu da tela. E entrou ainda? Não, põe de novo na tela e vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Tua fala está muito boa, está bem didática. Entrou? A apresentação entrou, mas não está mudando o slide principal. Estamos com algum problema. Depois eu deixo a apresentação, vou dar uma fala. Ótimo. Peço desculpas aí pelo inconveniente, que eu estou num hotel. Acabei de sair de um dia inteiro de roadshow aqui na área de saneamento que a gente passou hoje, e aí não deu para me organizar melhor. Tá ótimo, Jorge. Fica à vontade, pode continuar. Você falava da importância lá da parte política, enfim, é contigo. Isso. Então, na verdade, o que a gente botou como estratégia toda a discussão salarial, a gente verificar o impacto atuarial dessa discussão salarial, não fazer nada extraordinário que gerasse passivos de longo prazo. Então, nisso, a gente evitou fazer o que muitos estados e muitas subprefeituras fizeram, sacar a previdência capitalizada, misturar massa atuarial. Então, a gente procurou uma estratégia que buscasse reduzir custos o máximo que fosse possível em todas as áreas, contratos, e, de outro lado, gerar um mecanismo de aumento de receita. E aí a gente fez diversas medidas de redução na área de folha, como auditoria, reduzir cargo em comissão, reduzir secretarias, organizar a previdência. Talvez esse tenha sido a coisa mais desgastante politicamente, que foi fazer 3 reformas de previdência em que você tivesse um impacto atuarial, em que saísse de 70, 80 bilhões de déficit atuarial, e hoje chegamos a 12 bilhões de déficit. É uma mudança gigantesca de perspectiva futura e de melhoria intergeracional que a gente proporcionou para o estado de Alagoas em 3 reformas. É claro que essas reformas geram problema, geram impactos políticos muito duros, e isso nem todo gestor público é capaz de enfrentar. A gente teve o apoio da gestão, houve uma coordenação política importante de tentar comunicar a necessidade dessas reformas na Assembleia Legislativa, e eu acho que a gente conseguiu, com esse movimento, de um lado, reformas de previdência, de outro, auditorias, revisões de critérios e de folha. Parece que é besteira fazer uma auditoria de folha, sempre encontra alguma coisa errada, sempre encontra pessoas mortas recebendo salário, e a gente conseguiu um impacto muito interessante. Também mexemos nas empresas estatais não dependentes e não dependentes, na relação da folha, e a gente fez um programa de demissão dessas pessoas e extinção de empresas estatais dependentes. A intenção era só faz sentido ter empresas que fossem superavitárias, e foi esse caminho adotado desde o início da gestão. E esses movimentos de redução de folha, auditorias, revisão de previdência, a gente gerou uma economia muito substancial, não só nos passivos, mas também na despesa corrente de pessoal. Então, foi uma variação que beirou 500 milhões de reais. Com relação a passivos de precatórios, na tabela que a Michele mostrou, aparece a Alagoas zerada. A gente quitou precatórios. E como é que ele quitou precatórios? Recalculamos praticamente todos os precatórios que tinha no Estado. E, com o apoio de alguns contadores, criamos um grupo na Fazenda e a Procuradoria, e recalculamos isso
e conseguimos criar um comitê de renegociação que proporcionou uma grande redução do passivo atuarial e que cumprimos completamente esse passivo, e hoje o Estado já não está mais no regime especial, ele está no regime do que entra no ano, que é o regime normal de precatórios, que é muito importante para o Estado, essa redução de débitos. Na gestão financeira e orçamentária, a gente implementou diversas medidas de organização do fluxo de caixa, implantação de conta única de uma maneira efetiva. Então, essa programação financeira, esse ordenamento do fluxo de caixa com previsibilidade, linkado à gestão orçamentária, ou seja, uma lei orçamentária que retratasse a realidade, foi muito importante fazer isso. Aliás, esse movimento foi um movimento que nos permitiu ter uma melhor aplicação das receitas, das disponibilidades de caixa no mercado financeiro, aumentando em muitos ganhos financeiros que o Estado teve. A gente saiu de uma média de rendimento de 41% do CDI e hoje a gente tem uma média de 98% do CDI, o que para órgãos públicos, com todas as limitações de aplicação em renda fixa, é um bom resultado. Implantamos um novo sistema fiscal e isso ajuda muito, né? Então, essas medidas de gestão de passivos, gestão de ativos, são fundamentais para você ter uma melhora e a possibilidade de gerar receitas extraordinárias e redução de despesas de forma extraordinária, e todos esses ganhos jogando para investimentos. Isso foi uma cartilha que a gente adotou. Então, a mudança, por exemplo, do mecanismo de venda de folha gerou um grande ganho na venda da folha. A mudança do recálculo das questões do PASEP, a gente teve um grande ganho. A utilização de créditos tributários podres de um banco em liquidação do Estado gerou um abatimento de passivos de mais de 500 milhões. Então, é um conjunto de medidas muito importantes. E aí, de um lado de receitas, a gente fez uma lista de receitas extraordinárias que a gente tinha que brigar para a gente ganhar essa capacidade de investimento e de melhora das condições do Estado. E aí a gente bolou uma série de medidas de discussão da esfera judicial, que vão virar ativos no futuro para o Estado, e também de recuperação de passivos e ativos em relação ao Fundo de Garantia e INSS, né, que eu acho que foram muito importantes para o Estado. E, recentemente, a gente entrou numa lógica de trazer o setor privado para trazer investimentos de um lado e, ao mesmo tempo, gerar receitas de outorga, que foi o primeiro leilão de saneamento, que a gente conseguiu arrecadar 2 bilhões de reais, e agora nós estamos fazendo o segundo e terceiro leilão de saneamento, que provavelmente vai gerar bons recursos, não agora para o Estado, mas para os municípios que estão fazendo a concessão. Então, são recursos que entram na economia do Estado, gerando uma ótima atividade econômica e importante. Do lado da Receita, a gente teve que mudar completamente a estrutura da Receita do Estado, implementando alguns mecanismos muito importantes, valorizando o servidor público. Aliás, essa é a questão mais importante, o envolvimento do servidor público efetivo e comissionado em todas essas ações é fundamental para que a gente consiga, de uma maneira estruturada e com uma governança colaborativa, implementar essas medidas. Eu tinha esquecido de falar isso na parte de finanças, mas ela é muito mais ainda evidente na área de receita, o envolvimento dos auditores em editar projetos e programas, como posso citar com vocês uma parceria que a gente fez com a Universidade Federal de implementar inteligência artificial na cobrança da substituição tributária e que está dando um resultado muito expressivo de ganho de arrecadação, e o Estado conseguiu implementar o mecanismo que a maioria dos estados já vinham implementando, como a malha fiscal, o auditor eletrônico do Estado de Minas Gerais e outras medidas de fiscalização que a gente conseguiu ter um ganho efetivo na arrecadação tributária do Estado, que hoje a gente tinha na composição de receitas do Estado, a arrecadação tributária não chegava a 40%, e hoje ela já beira 56% da nossa disponibilidade líquida de recursos. Isso é um ganho permanente, mudamos de patamar na arrecadação tributária, e a gente tem procurado se aproximar do contribuinte.
e algumas medidas em parceria com outras instituições, como o Ministério Público, Polícia, em operações de combate à sonegação fiscal também ajudaram isso. E aí eu tenho um monte de gráfico que a gente mostra a evolução fiscal do Estado, infelizmente não está podendo aparecer para vocês, mas eu vou citar alguns muito importantes. A gente sai de 49,7% na despesa de pessoal e hoje a gente está com 40%, basicamente, na despesa de pessoal do Estado em relação à receita corrente líquida. A gente mudou estruturalmente a concepção fiscal do Estado e, por consequência, a gente consegue ter espaço para fazer investimentos com recursos próprios, uma coisa que Alagoas nunca teve. Alagoas só fazia investimentos com empréstimos ou com convênios federais. Com recursos próprios era no máximo para dar conta, para cobrir a contraprestação de convênios ou dos empréstimos. E a gente conseguiu sair dessa agenda e hoje os Alagoas, nos últimos anos, vem apresentando um segundo ou primeiro, na verdade, e esse ano nós vamos ser o primeiro maior percentual da receita corrente líquida em investimentos. Vamos passar o Ceará esse ano, Michele e Célia, e a minha amiga Fernanda vai ficar meio aborrecida, mas esse ano Alagoas vai passar o Ceará. Mas isso é importante. De um lado, a gente melhorou os indicadores de índice de endividamento de Alagoas, que no início da gestão era 167% de endividamento líquido, hoje nós estamos em 57% de endividamento líquido, né? E de forma estruturada, não foi só o aumento da receita. A gente diminuiu o estoque vis-à-vis, de uma maneira real, o estoque de dívidas do Estado. Porque, de um lado, a gente não tem réis a pagar praticamente, a gente quita tudo dentro do ano, e, de outro, a gente passivos de tributários, a gente renegociou todos e praticamente quitou todos os passivos tributários do Estado, ficando pendente a menos os contratos de endividamento com o governo federal e com os bancos multilaterais, o que faz com que o Estado de Alagoas tenha uma condição fiscal que já foi o 5º maior devedor do país. Hoje a gente deve estar entre os 10, né, maiores devedores do país. Isso é uma coisa que dá muita satisfação pela consistência. E a gente está... Por que a gente consegue fazer isso? Que a gente botou como meta sempre gerar resultados primários expressivos. Isso veio acontecendo desde 2015. Alagoas gera pelo menos mais de 10% das suas receitas disponíveis em resultados primários. E no ano de 2020, a gente chegou a 13% da receita disponível em resultado primário, que é muito significativo para o tamanho do Estado de Alagoas e pelas histórico de comprometimento de endividamento do Estado. Então, assim, de um modo geral, a gente queria deixar claro para vocês que gestão fiscal é possível, é importante, dá frutos, faz com que aumente a capacidade do Estado de fazer uma política pública de desenvolver economicamente o Estado e, ao mesmo tempo, você consiga melhorar a vida dos seus cidadãos. E também a gente poder valorizar seus servidores já é um processo mais complexo, mais demorado, mas é possível fazer isso com uma boa gestão, como a Célia falou, o planejamento das despesas, a organização das contas públicas é fundamental para a gente conseguir isso e de uma maneira cooperativa, compartilhada. Absorver experiência de outros entes, e aí o papel do GFIM, do Fórum Federativo, que a Célia preside, é fundamental para a gente, não dá para inventar nada, a gente tem que poder fazer o que os outros fizeram com sucesso e replicar, e eu acho que programas como o BID, o Profisco, o Banco Mundial, o Progestão agora, que faz com que essas experiências, não só de outros estados, mas até de outros países, tragam uma repercussão muito positiva para a gestão fiscal e também para o povo de cada ente subnacional. Infelizmente, no Brasil, ultimamente, o federalismo de cooperação não vem sendo exercido de maneira correta e a contento. Nos últimos tempos, a gente tem visto discussões no Congresso Nacional em que não há ouvido para os entes subnacionais de uma maneira mais estruturada. Essas necessidades do governo federal de financiar projetos e de, ao mesmo tempo, não estar preocupado com as consequências
de mudanças que estão sendo implementadas, como a mudança do imposto de renda, que vai dar um grande impacto, principalmente nos estados do Norte e Nordeste, é muito ruim. Infelizmente, a gente precisava recuperar a capacidade de diálogo entre os entes federativos e estabelecer mecanismos de reforma em que a gente volte a discutir, como no passado, uma equalização federativa das receitas disponíveis, não que se consiga isso em 1 ano ou 2, mas que a gente consiga ter uma trajetória de reequilíbrio dessas receitas disponíveis, nem que seja em 50, em 100 anos, mas a gente tem que almejar uma trajetória crescente de melhora nesse sentido. E, infelizmente, a apresentação não passou direito, vou passar a apresentação para o João, depois ele disponibiliza para vocês. Queria agradecer muito a oportunidade de estar podendo aqui participar do evento com vocês e estou aí à disposição para a gente tratar e tirar dúvidas de vocês no que for necessário. Agora está passando, parece. Obrigado. Jorge, nós que agradecemos, em que pese a apresentação, mas não ter passado, né? Mas foi muito bom, muito didático a tua fala, sem dúvida, inspira outros gestores, outros entes subnacionais, estaduais, municipais, para que possam adotar também medidas como estas que foram adotadas com muita sustentabilidade, que é mais importante, me parece, aí em Alagoas, né? Então, muito, muito legal, gostei demais da tua fala, no que diz respeito à gestão fiscal dar frutos, né? Ou seja, da gente conseguir visualizar e sentir esses resultados na ponta, né? Lá no serviço público prestado, né? Como gerando valor público, isso é muito bom, e é um grande desafio também para que a gente possa internalizar isso para o cidadão comum, que está um pouco mais distante da administração pública. Isso é, sem dúvida, um grande desafio para todos nós que trabalhamos nessa área fiscal, enfim, e realmente muito legal. Achei bem interessante também a manutenção dos 10% de investimento, né? A gente viu aí nesse período pré-Covid um estreitamento muito grande de maneira mais geral dos estados do nível de investimentos, né? Sendo aí comprimido pelo aumento das despesas de pessoal e aí em especial, até como falou a Michele, das despesas previdenciárias, que depois há uma abertura, uma folga, uma margem, agora na pontinha, no curto prazo, em 2021, já com a melhora, com um efeito receita muito bom. Muito obrigado, George. A gente vai iniciar aqui alguns questionamentos sem demorar bastante. A gente vai fazer basicamente uma pergunta ou duas no máximo para cada um de vocês, para não tomar mais muito do teu tempo, do tempo da Célia, do tempo da Michele. E aí nós estamos com todos na tela. Muito obrigado a todos. Célia, a primeira pergunta aqui vai para você, né? Uma pergunta do Francisco Mascarenhas Júnior. Ele fala: Célia, você acha que há a possibilidade de conduzir uma política fiscal mais inclusiva e voltada para o desenvolvimento, considerando a institucionalidade fiscal atual, e aí com foco no teto de gastos? É possível, Célia, esse desafio, essa pergunta de $1 milhão, é possível? Obrigada, Francisco, pela pergunta, bem interessante. Eu acho que depois da exposição da Michele e do George, é possível sim, né, gente? Olha o que eles fizeram, olha o resultado colhido aí, né, pelo empenho deles, pelo excesso, sim, eu falo, um excesso de criatividade. Eu fiquei aqui feliz de ver, né, o quanto nós podemos fazer muito e melhor, né? Isso foi colocado pela Michele com os resultados de Santa Catarina e agora pelo George, quando apresenta aí também uma mudança fenomenal, né, na situação do estado de Alagoas. Então, é possível sim. O que nós precisamos é fortalecer as nossas instituições, né? Elas se apresentaram extremamente fragilizadas com o advento da pandemia. Regras fiscais nós temos muitas, nós precisamos harmonizá-las, mas mesmo sem essa harmonização,
a Michele e o George trouxeram para a gente um relato assim extraordinário do que pode ser feito, do que pode ser melhorado, né, na administração pública como um todo. Obrigado, Célia. Tem uma pergunta agora aqui para a Michele. Michele, a pergunta é do colega Wilson Filho. Ele pergunta para a Michele também um grande desafio, né? Nesse cenário pandêmico, Michele, como equilibrar esses gastos discricionários com uma política anticíclica, né, para tentar enfrentar esse cenário de pandemia, né? E, adicionalmente, ele pergunta como nós poderíamos mensurar a qualidade do gasto público também. Obrigada, Marcelo, obrigado, Wilson, pela pergunta. Na verdade, a questão do controle, o controle da despesa discricionária, né, ela é, sim, efetuada, deve ser efetuada, né, buscando não desprover as atividades essenciais, né? Temos que cuidar muito daquilo que vai impactar diretamente na atividade econômica. Mas por que coisa de fazendário falar da atividade econômica, tal? Mas isso está ligado diretamente à renda das pessoas e à geração de novas despesas, né? De atendimento político, de políticas públicas, né, diretamente. Então, o principal enfrentamento é tratar também como despesas essenciais aquelas que visam a manutenção da atividade econômica constante, para não haver desemprego, para não haver maior desemprego, né, porque ele existe, né, e fazer a circulação de renda entre as famílias. E isso se dá como, né? Vamos paralisar investimentos, alguns são essenciais. Como é que paralisar investimentos? Logo ali na frente, eu preciso da recuperação econômica, eu preciso da indústria distribuindo alimentos, eu preciso estar com a atividade econômica em pleno vapor, logo ali na frente, se eu descontinuar investimentos, eu não vou ter essa possibilidade. Então, é um desafio muito grande, certo? Embora muitos investimentos, muitas vezes, são discricionários, eles são necessários exatamente para a recuperação rápida também do setor econômico, do setor público e do setor privado. Sobre a questão da qualidade do gasto público, é uma pergunta ampla, né? É um desafio constante para todos nós, né? Como mensurar o gasto público, né? Então, temos o custo por custo, né? Às vezes não é ele por si, tem coisas que só o Estado faz, né? Que eu não posso deixar de investir, porque se eu passar para o privado não vai investir, porque não há em retorno, certo? Então, a qualidade do gasto público, ele não está ligado só na mensuração financeira, a mensuração de custos, por exemplo, ele está ligado com o atendimento das famílias, das pessoas, com a prestação de serviço público de qualidade também, com mensurações qualitativas, né, e não só quantitativas. Então, é um grande desafio do setor público, com certeza. Muito bom, Michele, obrigado. Eu vou agora inserir aqui alguns questionamentos para o George. Eu vou fazer um 2 em 1 aqui, tá, George? Muito rapidamente aqui, duas perguntas que nós achamos interessantes aqui para você. A primeira é do Arnaldo Freire, que fala no tocante à LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A dúvida do Arnaldo é se é possível manter a gestão pública aplicando na íntegra a LRF. É possível cumprir na íntegra a LRF, George? E a segunda é do professor Ricardo Zimbrão, professor da Universidade Federal, professor doutor, que ficou bem interessado na introdução da inteligência artificial na arrecadação de Alagoas, e aí ele gostaria que, se fosse possível, detalhar muito, muito brevemente essa introdução da inteligência artificial, George. São esses dois questionamentos. Marcelo, primeiro questionamento, obrigado pelos questionamentos, são ótimos. É possível aplicar a LRF. Infelizmente, o problema da LRF é que ela não tem alguns mecanismos para você cumprir ela na sua essencialidade e integralidade. Vou dar um exemplo para vocês. Como reduzir despesas de pessoal? O gestor público tem pouquíssimos mecanismos efetivos
de reduzir despesas de pessoal. A maioria dos mecanismos que ela previa foram questionados e estão em litígio até hoje no Supremo Tribunal Federal, que era a redução salarial em relação à carga horária e alguns outros mecanismos. E talvez o principal mecanismo é que rediscute a questão, até porque foi aplicado de forma equivocada, ao meu ver, em relação ao regime jurídico único. O Brasil não tinha regime jurídico único e a Constituição não estabelece a obrigatoriedade do regime jurídico único para servidores públicos. Você tinha regime seletista, tinha regime estatutário, tinha diversos regimes. Uma decisão do Supremo acabou se unificando tudo isso, e aí a efetividade de você fazer projetos e programas, né? Em algumas atividades, é melhor ter um servidor público efetivo ou você ter um seletista. Você não tem mais essas opções hoje em dia no serviço público. E aí a LRF tem muita dificuldade de dar os mecanismos para você melhorar a gestão. E aí surgiu diversas outras regras e regramentos implementados por emendas constitucionais que vão merecer regulamentação no futuro, como foi agora na 109, né, que aconteceu. De qualquer maneira, é possível você desenvolver soluções que eu chamo criativas, respeitando a legalidade, né? Só o fato de você não dar aumentos durante algum tempo, e o governo de São Paulo faz isso com maestria, né? Se dá pouquíssimos reajustes salariais durante 8, 10 anos, como o governo de São Paulo fez, ele consegue enquadrar a folha pelo crescimento da receita de outro lado. Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu no Espírito Santo, é um mecanismo que ele adotou duríssimo politicamente, você tem que ter envergadura para implementar uma solução com essa, porque na visão do servidor público, Marcelo, quando eu cheguei aqui em Alagoas, os sindicatos falavam para mim assim, secretário, 49 é nosso. Eu falei, que 49 é esse que é nosso? Depois que eu fui entender que a meta deles era dar aumentos até chegar ao 49. Enquanto não tiver em 49, o cara não estava satisfeito. Então, assim, ele esquece que lá na frente, o que vai acontecer? Ele tem que pagar a aposentadoria. E aí essas últimas reformas do governo federal, tirando militares da conta, Michele, vários quadros que o Tesouro Nacional tem feito estão errados. Por quê? Porque alguns estados adotaram a contabilização da contribuição patronal de militar, que não existe mais. O Rio Grande do Sul, por exemplo, está fazendo isso. Então, a gente tem que analisar esses dados com muito cuidado de finanças públicas nesse ano de 2021. Sempre tem que ter cuidado, mas 2021 em especial, muitos aparecem em Alagoas que eu diminui a despesa real em 2021. Quando, na verdade, a minha despesa corrente não diminuiu em 21. Eu parei de fazer contribuição patronal de militares e pago direto no aporte do Fundo de Previdência. Então, é um efeito estatístico. O Caixa não vai mentir jamais. Mas a contabilidade, com essas transições, geram problemas. Mas, respondendo a sua pergunta, Marcelo, é possível implementar, sim. Tem que buscar caminhos. Com relação ao projeto de inteligência artificial, foi um projeto que a gente fez em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, um laboratório que eles têm lá, um projeto muito barato. A gente não gastou 1,5 milhão em 2 anos de projeto, em que auditores fiscais da Receita, junto com pesquisadores, e aí mestrandos e doutorandos lá da universidade, através de uma bolsa de pesquisa da Fundação do Estado de Ciência e Tecnologia, uma engenharia que foi feita aqui. Acho que vários estados têm esse mecanismo, acho que o Maranhão também deve ter, e eles fizeram um sistema em que lê todas as notas fiscais eletrônicas, linha a linha, aplicando as regras de substituição tributária e calcula o imposto da nota. Ou seja, no final, a gente põe num site e diz assim, contribuinte, para a gente você está devendo isso e você só recolheu isso. Isso no início deu uma confusão, Marcelo, porque todo mundo achava que o robozinho fazia a conta errada. No final, os auditores testaram isso muito, exaustivamente, e no final os contribuintes hoje em dia já aceitam o nosso mecanismo
e nem contestam mais. Eles vão lá ver a diferença e já pagam a diferença. E sem autuação, sem auto de infração, e com um mecanismo de autorregularização que a Célia defendeu, que a gente chama do compliance tributário, a gente implementou na Fazenda internamente, e a gente está tentando estimular a aplicação do compliance tributário através de mecanismo em que eu forneça a informação para os contribuintes, num mecanismo que a gente chama aqui de contribuinte arretado, que é uma relação em que o Estado e os contribuintes discutem mudanças legislativas, discutem mecanismos de cobrança, até pauta tributária, e isso tem sido bastante satisfatório na redução dos conflitos tributários. A quantidade de discussões tributárias em Alagoas veio despencando quando você tenta implementar esse compliance que a Célia falou, como uma ótima prática que o Banco Interamericano vai tentar, está tentando estimular a implementação nos estados. Não sei se eu consegui responder as duas questões. Muito bom, Jorge, muito bom. Inclusive, tivemos um feedback positivo do professor Zimbrão, Ricardo Zimbrão, que colocou perfeita a sua resposta, entendeu aqui perfeitamente, realmente. E você, inclusive, responde aqui aquela dúvida da Célia, né? Aquele ponto de interrogação se era possível compliance. Ela mesma já tinha respondido, mas aqui a gente comprova que sim, empiricamente comprovado a aplicação de compliance. E a gente vê só nesse nicho podendo ser expandido, claro, para toda a administração pública. Bom, eu agradeço muito a todos vocês. A gente não vai mais, acho que já ocupamos demais o tempo de vocês. Nós temos aqui, como Corecon falando, Maranhão, agradecer demais. O painel foi um sucesso, recorde de público simultâneo. A gente vai deixar o painel exposto no nosso YouTube, no nosso canal, para você que não pôde assistir, para você que quer assistir novamente. A apresentação do George a gente vai, inclusive, disponibilizar também. Foi muito legal. Eu vou abrir espaço para vocês três, cada um na sua ordem, na ordem das apresentações, para que vocês façam considerações finais, se despeçam do nosso público, que pelos comentários aqui, Célia, gostaram bastante, viu, Michele e George, do nosso tema abordado e, claro, do conteúdo que vocês trouxeram para a gente. Eu passo primeiro para a Célia, para as suas considerações finais, Célia. Ok, Marcelo, obrigada aí pela oportunidade de compartilhar aqui, de aprender bastante. Eu aprendi muito aqui com a Michele e com o George, né? Mas obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? De poder discutir questões importantes para a administração pública como um todo, para a melhoria dos processos na administração pública, por a gente poder compartilhar não só a parte teórica, mas também trazer o resultado da aplicação dessa parte teórica, que foi a parte que a Michele e o George, né, trouxeram e falaram. Então, isso é importante. Esse teste das nossas teorias ele é extremamente importante e eu fico feliz que nós estávamos sintonizados aí com as nossas falas, com os resultados, com as nossas perspectivas. Eu só tenho a agradecer a você, ao presidente do Corecon, ao João, a todos os professores aqui presentes que estiveram conosco, a todos que estiveram nos assistindo até agora. Né? Para mim foi um prazer estar aqui, estamos à disposição no GFIM, o nosso grupo de gestores de finanças, né? Que tem a participação da Michele como vice-presidente, e somos um grupo de assessoramento aos secretários, temos aí o George Santoro como um dos secretários, que tem toda a equipe dele conosco lá. Obrigada, secretário, por disponibilizar a sua equipe para enriquecer o nosso trabalho, como a secretária Michele também. E você, Marcelo, também como nosso integrante lá no GFIM, o João. Então, somos uma família que busca essa melhoria da transparência, da execução da política pública, né? E é isso para isso que nós estamos aqui. Então, muito obrigada a todos vocês por essa oportunidade. Tá? Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês, e sucesso neste evento. Obrigado, Célia. Muito bom, realmente foi assim, bem sincronizado, bem sinérgica as apresentações complementares, né? A Célia partindo de uma perspectiva mais macro da administração pública, a Michele descendo um pouco mais na performance dos indicadores e o George aí trazendo para a gente empiricamente aquilo que foi realizado lá em Alagoas. Eu passo agora para
secretária Michele, lá de Santa Catarina, para que ela faça as suas considerações finais. Obrigado, Marcelo. Só agradecer, né? Uma honra esse convite do Corecon e poder compartilhar esse painel com a Célia, que sempre com muita humildade, né? Com certeza também trouxe muitas contribuições, né? Digo humildade porque ela disse que ela aprendeu com a gente já sempre tem uma aula com a Célia também, né? E com o secretário Jorge, né? O secretário Jorge é a primeira oportunidade que tenho de debater num painel mais gratificante, né, bastante aprendizado, com certeza impacta, independente de sul, norte, nordeste, secretária, a gente tem sido impactados diretamente, né, por políticas públicas e temos conseguido, nossos estados têm conseguido alçá-las, né, muitas vezes com esses grandes desafios, juntos, né, discutindo junto qual é a melhor forma de atuar perante os estados, isso é grandioso, né, tem um grande grupo de secretários ali que eu enalteço, certo? E ao Corecon, né, novamente parabenizar todos os economistas, não esquecendo também dos advogados no dia de hoje, né, aparentemente é dia do estudante também, né, a gente somos eternos estudantes, né, só não penduramos as pontas, mas, e não podemos pendurar dos estados também, né, então seria isso, e obrigado novamente. Obrigado, Michele. Realmente o mês de agosto aí repleto de datas importantes, aí hoje com o dia do advogado, economista, dia do estudante. Eu vou passar então aqui para o George fazer as suas considerações finais, desde já também agradecendo pela sua participação aqui conosco. Marcelo, eu queria agradecer o carinho do Corecon, o seu e do João, a Célia, que tem conduzido ao longo de muitos anos aí, Célia, não vou revelar a sua idade, que a gente já se conhece há muitos anos, mas você tem conduzido o grupo, né, dos gestores de finanças dos estados, conseguiu fazer essa organização federativa ibero-americana que a gente conseguiu montar. Eu acho que isso é um papel importante para o Brasil, coloca o Brasil na vanguarda das discussões das questões fiscais, de direito financeiro, que tanto impacta a vida das pessoas do Brasil. Michele, essa questão hoje do Brasil, eu sou carioca, estou no Nordeste, eu consigo ter uma visão meio mista das confusões de cada área, né? E cada um tem o seu problema local muito específico. E é importantíssimo a gente caracterizar numa federação os problemas locais, que nem sempre, numa discussão no Congresso Nacional, a gente consegue ter espaço para apresentar a confusão que o Brasil virou nos últimos anos com um monte de arrumadinhos na área tributária e arrumadinhos na área fiscal. Se você for listar todas as regras fiscais que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem um mapa que eu não sei como é que a gente vai conseguir cumprir aquilo tudo de uma vez, Marcelo. Aí, a LRF, quando foi criada, era para ser o único local de regras fiscais do Brasil. E aí tinha umas duas regras na Constituição que agora passaram por cima, que era a regra de ouro. Quando eu aprendi isso, a regra de ouro era a regra de ouro e virou a regra de pó. Então, assim, a gente está numa situação em que a gente não sabe qual é o caminho estrutural do Brasil e isso gera uma perspectiva futura muito ruim, né? A Célia, que participa de debates internacionais, a gente que já foi vanguarda, eu me lembro de apresentar fora do Brasil, em evento do Banco Mundial, a gente era convidado para apresentar a experiência brasileira da LRF. Eu passei um dia na China apresentando isso. Infelizmente, a gente agora está com um exemplo negativo de case de doidices que nós estamos inventando uma atrás da outra, tanto na área tributária quanto na área fiscal. E só eventos como esse, Marcelo, trazendo esse debate da academia, aproximando de quem está operando isso no dia a dia, vai poder a gente criar uma agenda de tentar rediscutir de uma forma estruturada e não em arrumadinho a gestão fiscal do Brasil e também a tributária, né, Célia? Que sem a tributária também essa coisa não funciona. E a gente está aí com projetos de reformas que um não fala com o outro e cada um preocupado com o seu umbigo, esquecendo de quem está na ponta lá, sofrendo, que sem o hospital para ser atendido, sem as condições. Ver a Michele apresentar o que fizeram em Santa Catarina, e assim, eu conheço bem a situação de Santa Catarina, que era muito parecida com a de Alagoas, em relação à questão da despesa de pessoal altíssima,
a situação atuarial muito complexa na área previdenciária e o trabalho que foi feito, e é um trabalho que vocês conduziram nessa gestão, mas vocês conseguiram estruturalmente, com a equipe de vocês, de auditores, conseguiram montar uma inteligência e uma maneira de ter ferramentas que um novo gestor que for entrar, ele vai ter um ferramental, um sistema implantado, que foi implantado lá pelo Vanderlei lá atrás, e que vocês deram continuidade e melhoraram esse sistema. Isso vai dar frutos sempre. A gente não pode ter rupturas, né? Ah, eu entrei agora, eu sou o bom, o melhor. Não tem isso. A estrutura é estrutura que vai passar, melhorar. E só servidor efetivo em áreas chaves, como a área de fazenda, conseguem fazer essa história passar de gestão para gestão. Isso é fundamental para o Brasil e para cada ente federado. Obrigado aí pela oportunidade. E eu vou dar uma volta aí, pessoal. Eu vou jantar, que eu nem jantei ainda. Obrigado, George. Obrigado. Você tem que... Vai lá, você está em São Paulo. Agradeço demais a tua participação aqui. O George está diretamente de um hotel lá em São Paulo. A Michele, até agora, lá está na Secretaria de Fazenda, com certeza. Então, muito obrigado. Sem dúvida, esse painel, Jorge, pegando por fim aqui para a gente concluir, ele se traduz também na oportunidade da gente conseguir arrumar um pouquinho desses puxadinhos que você falou, né? Hoje, realmente, se a gente for fazer uma linha do tempo, uma série de normas que toda hora mudam na administração financeira, na tributária, e isso, no limite, também traz muito custo, sem dúvida, para o setor público. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria que, ao agradecê-los também, estender os agradecimentos a todos que ficaram aqui conosco. Esse projeto do Corecon é um projeto muito importante também no sentido de aproximar a academia cada vez mais de todos, né? Então, fazer essa junção da academia é muito importante também, aqui, em especial, nesse painel voltado ao setor público. Então, fico muito feliz, agradeço e mando um abraço aqui ao presidente João Carlos, e encerro esse painel com muita satisfação, com uma audiência elevadíssima aqui, tá? Vocês são muito bons aí de Ibope, de audiência, foi muito legal, as redes do Corecon bombando, todo mundo curtindo e todo mundo agradecendo ao evento, as contribuições de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, a gente encerra, espero vê-los em uma próxima oportunidade. Grande abraço para todos.